a mensagem e a espiritualidade tem para trazer para a gente hoje. Então, que a gente possa se abrir, que a gente possa se aproveitar do que nós vamos discutir aqui e que não só ouvir e aprender, mas que principalmente a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, para que a gente tenha a nossa elevação espiritual, que a gente tanto busca, não só a nossa elevação espiritual, mas como também o nosso crescimento pessoal, para a gente poder melhor agir aqui nesse planeta. Gratidão. Então é com Vamos lá. você, Aline. Bom dia, pessoas. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro Duelos. Hoje um pouquinho diferente. Hoje nós teremos uma palestra com a Nadi. É sempre um prazer, as suas palestras são maravilhosas. Antes Bom, eu tenho alguns recadinhos. Eu vou falar o nome dos assistidos, do pessoal que está em tratamento com o Dr. Arnaldo. É sempre bom ressaltar que com Paula ou sem Paula, o doutor está sempre trabalhando, existe toda uma equipe espiritual aí trabalhando por nós, por essa egrégora, por todos aqueles que pedem ajuda. Então, não se preocupem, não fiquem agoniados. Se, poxa, eu entrei porque eu queria falar com o doutor, eu não vou falar com o doutor. O doutor está trabalhando, o doutor está olhando por cada um de nós que está aqui, que se permite ser tratado. Então, eu vou começar falando o nome do pessoal que está em tratamento. Temos eu, a Melissa, a Rafaela, a Karen e a Neide, que foram as últimas fichas passadas para o doutor. Se mais alguém pediu tratamento pelo chat, ele também está tratando. Vale ressaltar que o doutor trata aqueles que pedem. É importante respeitarmos o livre-arbítrio das pessoas, por mais que a nossa intenção seja muito boa. O doutor respeita a escolha de cada um. Então, Aline, posso preencher uma ficha para o meu filho menor de idade? Pode. Posso preencher para um animalzinho? Pode. Ah, posso preencher para o meu esposo? Se ele autorizar, pode. Ah, meu esposo não autoriza, não acredita, eu vou preencher sem ele saber. O doutor vai saber e ele não vai tratar. Então, tenham em mente isso antes de preencher uma ficha. Pode preencher por outra pessoa, pode, desde que seja autorizado por aquela pessoa, desde que ela queira tratamento. Aline, a pessoa está hospitalizada, está inconsciente, eu não consigo perguntar. Posso preencher uma ficha? Pode. Nós vamos passar o caso para o doutor. Se o doutor entender e quiser e puder e for autorizado pela equipe espiritual que acompanha aquela pessoa a realizar o tratamento, ele será feito. Se o doutor entender que não cabe naquele momento um tratamento direto, o que a nossa egrégora faz? A nossa egrégora faz uma elevação de vibração e entrega uma energia de alta qualidade para os mestres, mentores, anjos de guarda, os guias, os seres de luz que acompanham aquela pessoa. Então é como se nós dessemos de presente uma energia de qualidade para que a equipe espiritual daquela pessoa possa trabalhar no processo de cura dela. Os recadinhos a respeito do doutor são esses. Gostaria de lembrá-los que próxima quarta-feira agora, dia 26/8, às 20 horas, nós temos um workshop em parceria da nossa maravilhosa Ana Cristina com o Elos. É um workshop que ela vai falar de prosperidade, é um workshop que ela vai falar a respeito de mentalidade, de quando as coisas dão certo, quando as coisas não dão certo, o porquê. Às vezes a gente acha que não está dando certo, mas está dando certo. Então fiquem atentos. Para quem é duelos, o valor é R$ 44. Para quem não é duelos, o valor de troca é R$ 88. Para acessar o valor de R$ 44, o que é importante fazer? Estar seguindo o Instagram do Elos do Éter, o TikTok do Elos do Éter e comentar no post em que a Ana
E bom, o vídeo é da Ana, né, em que a Ana fala a respeito do workshop. Comentar a palavra Elos no post, estar seguindo o Instagram e o TikTok do Elos. Último recadinho, não menos importante, antes da nossa palestra, a respeito do retiro. O retiro Ame-se e Cure a Sua Vida, do método da Louise Hay, que vai ser ministrado pela Paula, nos dias 6, 7 e 8 de novembro. Vai acontecer lá no Templo do Ser, na cidade de Ilhabela. É um local que tem 17 vagas, então é um local fechado para 17 pessoas, vai ser um treinamento imersivo. Ainda tem 5 vagas, então caso alguém que esteja aqui tenha interesse em participar desse workshop, desse retiro, do Retiro Ame-se Cure a Sua Vida, chamem a Paula, sejam todos muito bem-vindos. Recadinhos dados, Nadi, por favor, nos agracie com todo o seu conhecimento. Obrigado, Aline. Obrigado. Hoje, sobre a palestra de hoje, bom, sempre é um prazer estar aqui com vocês, para falar um pouco de alguns assuntos aí que eu gosto e que eu me identifico. E o tema de hoje da nossa palestra vai ser sobre música. Eu resolvi trazer novamente um pouco para complementar o que eu já tinha feito uma vez, né? A última palestra que eu dei foi sobre música e como teve uma adesão bastante positiva, né? O pessoal falou que gostou. Eu vim aqui trazer mais alguns exemplos, porque são exemplos e falar um pouquinho sobre a vibração musical, na verdade, é trazer uma ferramenta que a gente possa ter consciência de como a gente pode utilizar essa ferramenta ao nosso favor para a gente se harmonizar, porque sim, a gente precisa se harmonizar. Nós vivemos num momento atualmente onde a nossa atenção ela é o tempo todo fisgada. E se a gente não se cuida, nossa cabeça está sempre atrás do que tem se costumado a dizer da dopamina barata. Porque olhar para os nossos desafios, olhar para as nossas dores e para os nossos traumas, é reviver eles. Então, é a gente perceber que tudo que acontece na nossa vida que nos desagrada, na verdade, somos nós que não estamos numa boa vibração e que nessa caminhada de aprendizagem a gente acaba atraindo para o nosso campo situações que vai trazer justamente aquele aprendizado. Então, por mais que você esteja lá, nossa, que situação desagradável, mas é exatamente o que você precisa, você atraiu aquilo e não culpar outra pessoa porque aquela pessoa te faz mal. Não, ela não te faz mal. Simplesmente o seu campo que está vibrando e você precisa ter um aprendizado, a outra pessoa que está no mesmo entra em sintonia, né? Sintonize o seu radinho e ali você vai viver. Se há uma experiência desagradável, você vai culpar o outro. Nossa, isso não teria acontecido na minha vida se fosse essa outra pessoa, mas na verdade é você que está vibrando e você atraiu para porque você precisa aprender, né? Então, a nossa vida, ela é um aprendizado. E imaginem vocês como se a gente fosse o trigo colhido. O trigo, quando é colhido, para chegar na farinha, ele precisa passar no moinho. E quanto mais ele passa pelo moinho, quanto mais a farinha fica fina, ela tá mais, como que eu posso dizer? Ela tá mais sim, ela está mais delicada, ela vai produzir um pão com melhor qualidade, então você refina ela, refina, passa no moinho, passa de novo e passa várias vezes para que ela chegue nesse nível total de refinamento, para que ela possa dar um pão de qualidade do qual isso vá nos alimentar. Eu dei aqui o exemplo da farinha, mas a gente pode pensar, por exemplo, na pedra preciosa. Quando a pedra preciosa ela é encontrada, ela ainda está no seu estado bruto, a gente não consegue ver o brilho e o máximo de esplendor que ela pode nos oferecer. Então, o ourives vai lá e vai lapidar aquela pedra, lapidar para que ela resplandeça o máximo de potencial de beleza e de brilho e das cores que ela apresenta. Então, da mesma forma é a nossa vida. Então, por mais que a gente maldiga
as coisas que a gente passa pela vida são aprendizados. Então agora é o momento da gente olhar para os nossos traumas e para as situações que aconteceram na nossa vida que são desagradáveis e deixar elas lá atrás e ficar só com o aprendizado. O que que eu aprendi com aquela situação? Não foi o outro que te fez mal, foi você mesma. E se não fosse aquela pessoa ou aquela situação, ia ter uma outra situação e uma outra situação para que você tenha que aprender, né? Que você passa por esse processo de aprendizado. Vou dar aqui um outro exemplo. Quando a gente começa a frequentar a academia para fazer musculação, o quanto os nossos músculos ficam doendo, né? A gente fica numa dor ali nos primeiros dias, você vai, mas é, qualquer coisa, a pessoa esbarra em você, você fica toda dolorida. Porque para o seu corpo ganhar força, você precisa passar, os seus músculos precisam passar por esse estresse para que eles se fortaleçam. Tanto que a pessoa que frequenta uma academia, depois de um certo tempo, aquela dor ela só é inicial quando você está ali treinando o seu músculo. Depois, quando vai mais para frente, essa dor vai diminuindo e aí cada vez mais vai aumentando ali o peso e a sua capacidade máxima do que o seu corpo ele necessita. E aí, para falar sobre como a música e os sons, ele atua na nossa vida e como a gente pode utilizar isso de ferramenta de cura e de depuração da nossa alma para que a, a gente consiga chegar na nossa potência máxima, existem vários recursos, por exemplo, o recurso das cores, não é à toa que tem terapias, né? Terapia das cores, terapia com música, arte terapia, né? Utilizando a pintura como terapia, porque são recursos que nos fazem bem. A gente passa a vida numa corrida de rato, buscando a felicidade, e nós pensamos assim: eu só vou ser feliz quando eu fizer aquela minha viagem dos sonhos. Eu vou ser muito feliz quando eu comprar aquela casa que eu tanto desejo. Eu só vou ser feliz quando eu achar aquele príncipe ou princesa da minha vida que vai conviver comigo, que vai se relacionar comigo. E se a gente parar para perceber, esses momentos de grande felicidade, de grande euforia, eles são muito espaçados. Um exemplo que eu vou dar aqui é uma mãe, quando ela vai dar à luz a uma criança. Quimicamente, no cérebro dela, quando ela dá à luz, o cérebro produz uma enxurrada de oxitocina, que é o hormônio do amor, né? E ela fica naquela felicidade que é uma coisa, né? Até mesmo quando a Paula vem aqui com o doutor Arnaldo, que fala para a gente pensar no na nossa melhor memória, que a gente traz esse momento que a gente tem aquela alegria que você nem consegue respirar, mas a gente sabe que essas grandes alegrias, elas não são todos os dias, elas são esporádicas, e a gente fica sempre esperando, adiando para o futuro, sendo que no nosso dia a dia, em pequenas coisas, a gente pode buscar essa alegria. Percebe no momento que você faz um carinho no animal de estimação, quanta felicidade aquilo te traz. Na hora que você levanta na sua casa e olha para as plantas e você vê aquela planta que está lá na sua casa e que naquele dia ela deu um botãozinho e no outro dia a flor se abriu. Na hora que você abre a janela e os primeiros raios de sol vêm no seu rosto, como é gostoso! Como é gostoso de manhã você sentar, fazer aquele café que você gosta, sentir aquele aroma pela casa. Então são coisinhas pequenas que a gente pode fazer e que a gente possa manter esse bem-estar. E mantendo esse bem-estar é elevar a nossa vibração. Por que eu não posso apreciar uma caminhada no quarteirão da minha casa e me sentir bem com aquilo, aproveitar aquele momento e eu tenho que adiar? Não, eu quero fazer uma caminhada na floresta amazônica, né? Lá longe. Né? Por que tem que ser longe? Não, eu vou sair de férias e quero fazer uma caminhada pelas águas cristalinas da Praia do Caribe. Né? Por que tem que ser? Por que você não pode aproveitar isso próximo da sua casa?
talvez o visual de beleza não seja o mesmo, mas o seu estado emocional possa trazer aquele bem-estar. Então, é a gente aproveitar esses, esses pequenos prazeres e não se anestesiar. Nós somos bombardeados por vídeos, nós estamos na internet, estamos no Instagram o tempo todo fugindo daquilo que a gente tem que trabalhar, que são as nossas emoções. Então a gente foge porque é muito mais fácil se abrir o Instagram e ficar lá vendo um monte de bobajada e tá se enchendo de dopamina barata. Por que que ao invés de se encher de dopamina barata, a gente não busca algo que não só nos traga uma dopamina saudável, mas que eleve a nossa vibração, eleve os nossos pensamentos. E assim a gente vai ter uma maior clareza para lidar com os desafios, com aquilo que nos incomoda, com aquilo que é difícil de olhar porque te causa choro, ou porque a gente vivencia o trauma. Bom, dentro dessa introdução aqui que eu fiz, o que eu trouxe para falar para vocês sobre vibração musical, eu queria até ver com a Aline. Aline, eu consigo colocar. Eu separei alguns vídeos para trazer, porque eu queria mostrar para vocês como. Para a gente conseguir visualizar o som. E aí, lembrando que o nosso corpo ele é de 70% de água. E eu trouxe aqui uns experimentos de físicos que eles fazem experimentos com som. E nós vamos conseguir ver isso para vocês terem noção do que é a música, quando a gente coloca uma música para tocar, o que acontece com a gente. Aí vocês falam assim: ah, mas tá, mas eu vou ficar só ouvindo, eu vou para o churrasco da minha família e vou ficar colocando Beethoven lá para ouvir, eu não posso ouvir meu pagodinho, minha música sertaneja, minha música chiclete, que eu também gosto, não tem problema se ouvir o ritmo que você gosta e que talvez não seja uma música erudita, não tem problema. Mas saber como que ela influencia e principalmente usar a música com essa ferramenta. Se é um momento que você precisa de clareza, você tem o recurso de uma música que você pode colocar. Se você precisa é, apaziguar a ansiedade e ter uma tranquilidade, você pode utilizar a música nesse momento. Eu preciso de um momento que eu tenho criatividade, porque eu tenho um problema no trabalho para resolver. Tem uma música que você pode colocar e que ela pode te ajudar. Estou angustiada. Com a música, você pode sair desse estado de angústia. A gente pode sair desses momentos. A gente pode escolher, só que para isso a gente precisa estar atento, precisa estar presente. E o que há os meios, as mídias fazem ao nosso redor é o tempo todo deixar a gente anestesiado, sem olhar para nós. E o ponto e a nossa cura está dentro de nós, não está lá fora. Então a gente não quer enxergar e quer ficar o tempo todo no celular vendo um monte de besteira que não vai nos acrescentar em nada, para ficar anestesiado, para ficar alienado. E aí ficar só reclamando. E vai ficar reclamando mesmo, você não olha para si, para ver como que você pode resolver, como que você pode, naquele momento que te bate um pensamento negativo, que te dá aquela angústia, você pode sair rapidamente dele, porque se você continuar nele, ele vai despertar a emoção. E aí depois que você está dentro da emoção da raiva, do ódio, da vitimização, é muito difícil de sair. Então é a gente aprender a lidar quando bater esses pensamentos, a gente sair dele rapidamente e trocar para alguma coisa boa que nos eleve. Então, só voltando ali, eu consigo colocar? Você consegue me colocar como administradora para eu poder compartilhar a tela? Isso que eu ia te falar, eu te passo o anfitrião e manda ver. Tá certo. É, vou compartilhar uma tela. Então, é isso. Eu queria mostrar esses experimentos dos físicos. Compartilhar aqui com vocês. Não é. Vocês estão conseguindo aí ver? Sim, Tá. É, eu gosto muito dos estudos do Caibalho. O Caibalho é uma sabedoria egípcia. Só lembrando que os gregos, os romanos se influenciam pelos gregos e os gregos vão se influenciar
com os egípcios, eles têm muito contato ali com os povos africanos. E tanto quando a gente compara, por exemplo, a mitologia grega com a mitologia africana, elas são muito parecidas. As histórias dos deuses africanos e da mitologia grega é muito parecido, porque esses povos eles têm contato. E aquilo que um que vai tendo de bom, o outro vai absorvendo. Mas o que é o Kaibalho? Então, ele é uma sabedoria egípcia, é um livro que ele foi publicado em 1908. Ele não tem autor, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento. E o autor desse livro se chama Os Três Iniciados, né? Então não tem uma autoria. Depois, com o passar do tempo, algumas pessoas vieram reivindicar essa autoria, mas o que a gente sabe, assim, ao certo, é que não tem essa autoria. E que esse livro está baseado no conhecimito de Hermes Trismegisto. E assim, esse livro é de uma grandeza e de tantos ensinamentos tão grande, mas tão grande que realmente é somente um espírito muito elevado que já habitou esse planeta para trazer essa sabedoria tão grande. E o que fala assim o Caibalion para quem nunca ouviu falar, né? Ele traz essa sabedoria de Hermes Trismegisto que o universo ele é regido por 7 leis universais, né? Então, tem esses 7. Na verdade, o livro traz 12 princípios universais que regem a natureza. Portanto, nós, enquanto seres humanos, embora a gente não tenha noção disso, a gente é parte da natureza, nós somos essa natureza. Então, assim como o campo eletromagnético, eu estou falando de física, ele influencia no planeta Terra, nós também somos influenciados, né? Eu gosto muito das sabedorias antigas, dos povos antigos, que eles se veem dentro da natureza, algo que nós, nessa era moderna, contemporânea que a gente vive, a gente se deslocou dela. Então, os povos antigos, por exemplo, eles estavam o tempo todo observando a natureza, e tudo aquilo que eles viam, aqueles padrões da natureza, eles falam assim, poxa, eu sou natureza, eu estou dentro disso. Então, por exemplo, eles olham para a natureza, para as 4 estações do ano e adaptavam essas estações do ano para a própria vida. Por exemplo, naquele momento que nós estamos depressivos, que a gente está enfrentando problemas, vários desafios, e tem momentos na vida que, quando a gente está com um problema, parece que todos os outros não é só um problema, parece que todas as áreas da nossa vida meio que desaba na nossa cabeça e a gente se vê tendo que lidar com várias coisas, né? O que virou um, veio vários. Então, para sabedorias antigas, esse momento é o momento que a gente vive o nosso inverno. Então, é invernal. Ele é mais obscuro, ele é mais para dentro, né? Então, quando a gente está assim. Mas só que toda fase ruim passa, né? Porque a vida, ela não é linear. Ela começa e vai sempre para cima linear. Não, ela sobe, desce. Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. E tá o tempo todo assim, até que o nosso gráfico ele vai crescendo, esse zigue-zague, ele vai de baixo e vai crescendo da forma conforme a gente vai aprendendo e depurando as nossas emoções. Então, esse seria a primavera, naquele seu momento alegre, feliz, que de repente você conquistou o cargo desejado na empresa, que você vai ter mais dinheiro. Então, esse é o momento primavera. Então, eles estão o tempo todo observando isso e observando para as plantas e também se vendo nelas, que a nossa vida ela é cíclica. Né? Então a gente nasce, cresce, se desenvolve, né? Chega ao auge e depois a gente vai caindo até morrer. Só que depois, quando morrer, a gente vai para a terra, aquilo vai servir para uma série de micro-organismo que vai virar um adubo, que vai adubar aquela sementinha e começar aquele processo novamente. Então, para os povos antigos, gente, eu estou falando assim de vários, eles olham para a vida e vê essa vida como cíclica. Né? Por isso que, por exemplo, as mulheres que detinham muita sabedoria, elas se viam no processo da lua. A lua é isso, né? Ela não é, ela é minguante, ela é nova, crescente, vai crescendo, lua nova, depois ela vai caindo, virando lua minguante. Então é esse ciclo da vida. Então esses povos sempre viram a nossa vida como um ciclo e não como a gente vê hoje na contemporaneidade, né? Que a gente quer estar sempre crescendo e nunca quer estar caindo, né?
E aí eu trouxe exatamente a questão da vibração, porque é o que tem a ver com a música, né? Então, isso aqui é uma sabedoria egípcia, uma filosofia egípcia, e eu trouxe o Ai, terceiro princípio. Oi! vê se tem alguém aguardando para entrar. Ah, tem, Acho que a EZ verdade. mandou mensagem. Acabei de aceitar isso. Então, aqui, o terceiro princípio hermético, ele vai dizer assim: nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, a Terra, o planeta Terra, está em constante vibração, né, sendo influenciada por esse campo eletromagnético, e nós também. Aí a pessoa fala assim: ai, mas eu não sinto nada, eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não tenho sensibilidade nenhuma. Tem sim. É você que não para perceber. Quer ver um exemplo? Quando você está caminhando na rua e aí você percebe que tem alguém, você não olhou para trás, você está caminhando. E aí você percebe que parece que tem alguém atrás de você andando junto com você. Aí você olha para trás e você vê que realmente tem. É o seu campo eletromagnético que percebeu o campo eletromagnético da outra pessoa que está te avisando. Por isso que a gente olha para trás, para conferir se tem alguém. Então, é porque você sentiu a energia da outra pessoa. Tem pessoas que a gente tem contato que assim que você conhece, ou então quando aquela pessoa chega, parece que ela alegra o ambiente. Ela já chega com um sorriso, parece que ela tem alguma coisa mágica, que você se sente feliz, que é tão gostoso ficar ouvindo aquela pessoa, então conversar com aquela pessoa. Você está sentindo o campo energético da pessoa. Assim como tem pessoas que a gente se aproxima e que a gente se sente desanimado, parece que perde a energia, se sente em casa e fala assim, nossa, eu estava tão bem, agora eu não tô, eu tô estranha. É, nossa, tô com vontade de deitar, não tô me sentindo bem. Nós estamos sentindo. O que vai diferenciar é que às vezes alguém vai ter essa percepção maior, né? E outros menores. Mas passa a observar como é que vocês sentem ao entrar nos lugares, ao se aproximar de pessoas que vocês não conhecem. É assim, através dessa percepção e mantendo a presença, que a gente vai sentindo essa vibração no dia a dia. Então, tudo está vibrando e nós captamos essa vibração. Às vezes, não no consciente, mas no inconsciente a gente capta muito mais. E essa é a questão da música. A música que está entre as artes, o nosso cérebro tende a gostar muito da beleza, daquilo que é harmônico. E isso vem lá desde o ser humano primitivo. Isso quem fala são os neurocientistas, que nós, quando éramos primitivos, que estávamos lá no tempo das cavernas, a gente tendia, na hora da caça, quando vê algum belo, instintivamente você consegue se aproximar. Agora, aquilo que te amedronta, que traz medo, você se afasta. Então, instintivamente, a gente tem essa atração pelo belo, né? Porque o belo, ele harmoniza. É como eu falei da questão das cores. Quando você entra num lugar que é todo colorido, ou vê um campo de flores, automático, gente, é automático. Nem que você não faça na sua expressão do rosto, você ri internamente quando vê as cores, elas te trazem um bem-estar, né, nas cores. A música também, quando a gente ouve uma música bela, a gente sente um bem-estar imediato. Da mesma forma que se você, por exemplo, ouviu uma notícia ruim, é, te põe para baixo, ou você vê uma imagem que te causa repulsa, então tudo é imediato. E não é à toa que o tempo todo na contemporaneidade isso tem usado a favor, por exemplo, do marketing. As coisas elas não são à toa. Quando você vai, por exemplo, num, num fast food para comer, qual que é a ideia do fast food? Geralmente as lanchonetes prestam atenção, acho que alguém aqui também já ouviu falar da psicologia das cores. O McDonald's, por exemplo, vai utilizar o vermelho e o amarelo, que são cores quentes. Então você entra ali naquele ambiente, aquelas cores te estimulam a tua fome, né? Você vai comer, só que você vai comer rápido, você não vai pensar, porque ali não é um ambiente que é aconchegante para você ficar, é para você comer rápido e sair para você dar um lugar, porque já tem outro, tem um volume muito grande.
Agora, aqueles lugares que são aconchegantes, são um restaurante que você senta para jantar com a sua família, um barzinho, geralmente a luz ela vai ser mais uma luz mais baixa, mais introspectiva, o ambiente vai ser gostoso. No restaurante a música vai ser uma musiquinha de fundo, uma musiquinha tranquila, porque aquilo vai te trazer um bem-estar tão grande que você vai querer ficar naquele local. E para o dono do restaurante, quanto mais tempo você está lá dentro daquele local, mais você vai estar consumindo e mais ele vai estar vendendo. Né? Então, é, é bom a gente ter consciência, porque isso está sendo usado o tempo todo pelos meios de comunicação para atrair a nossa atenção. Hoje, o maior ativo que a contemporaneidade tem é a nossa atenção. E estão disputando pela nossa atenção. E se a gente não se cuidar, a gente fica anestesiado. Anestesia não resolve nada e está sempre no mesmo lugar, que nem cachorro rodando atrás do próprio rabo, tá? Então, vou parar aqui de falar. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, é de uma experiência com simática. Simática. Eles pegam uma chapa de aço, em cima dessa chapa joga areia e, através do som, essa areia ela vai formar padrões geométricos, que é a geometria universal. Então, a partir do momento que ele vai ali aumentando o hertz da música, esses padrões geométricos que é formado pela areia, cada vez mais ele vai ficando complexo. Então, é um videozinho de 3 minutos. Então, só para a gente poder perceber e ter essa. Nós somos muito visuais, como que os sons eles nos influenciam. E a cimática, ela pode ser feita tanto com areia, com água, com gel. Eu trouxe os dois experimentos para a gente dar uma olhada, tanto com areia quanto com a água, pensando que nós somos 70% água. Então, como é que o som ele mexe conosco, tá? Então, vou colocar aqui o vídeo para a gente dar uma olhada. Tá dando para ouvir o som? Vou dar só um pause aqui. Vocês conseguem ouvir o som? Alguém pode me falar aí? Aline, dá Você para ouvir? falando sim do vídeo, Os... não. Põe Não o vídeo saiu. para reproduzir para ver se eu consigo ouvir o som. Tá. Não. Se ele já tem algum som para você, para nós não. Bom, era para sair o som. É, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar o vídeo diretamente do YouTube. Vou abrir aqui o YouTube, porque seria bom, porque eu tenho alguns sons para que vocês vejam. Deixa eu só sair aqui da tela. Vou minimizar. Opa. Ui, bem. Se você puder também dar uma olhadinha para ver se tem alguém aguardando na sala. Eu já tinha olhado, já coloquei quem estava aqui. Deixa Sucesso. eu só ver como que eu abro aqui as telas, porque agora, a partir de toda essa introdução que eu fiz, nós vamos ver como que a música atua. Então, vou passar aqui alguns exemplos, e aí depois eu vou colocar uma música que é bastante elevada, e aí eu quero que vocês percebam em vocês qual é a sensação que vocês vão sentir. Espera só um minutinho, pessoal. Tô só pegando aqui. Devia já ter deixado aberto.
É, tá sem áudio, né? Mas tá dando para ver a tela? A tela sim. Opa. E aí, qualquer coisa, então a gente vê se não sai o som, na verdade, agora eu que não tô conseguindo ver vocês. Vocês estão Você conseguindo quer, me ver? Nath, você quer tirar a compartilhação de tela e tentar compartilhar de novo para ver se é alguma configuração? Sim, mas eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo achar vocês aqui. Eu peguei e saí diminuindo tudo e não tô conseguindo. Ué. Espera só um minuto, pessoal. Olha, eu não tô. Não acontece nada quando eu clico aqui. Compartilhar e compartilhamento. Ah, cheguei. Agora achei vocês. Então vamos lá. Vou compartilhar diretamente do YouTube. Vamos ver agora se o som vai funcionar aí para vocês. Vê se tá, se vocês estão ouvindo. Conseguiu ouvir? Aline, fala se Eu Não. vocês estão não. conseguindo ouvir. Eu não. Tá. Então faz assim, não vai ter o som, eu quero só que vocês observem, porque no próprio som vai mostrar. Ele vai aumentando o hertz, conforme, se o hertz está baixinho, as formas são mais simples. Conforme aumenta os hertz, as formas geométricas, os padrões geométricos, eles ficam mais complexos. Isso está se formando com a vibração do som, então é como se a gente estivesse vendo o som, aquilo que a gente não consegue ver, tá? Então eu vou colocar da mesma forma.
Acho que já deu para a gente perceber, né, como que o som a partir da areia, como que ele vai formando esse padrão geométrico. Agora, o outro que eu vou mostrar para você é um outro bem curtinho, que ele mostra é, a, essa mesma, esse mesmo padrão geométrico, só que com a água, tá? E aí, lembrando que quando a gente ouve um som, as moléculas do nosso corpo, eles vão estar formando padrões dentro da gente. Esses padrões, eles podem ser harmônicos, que vai estar trazendo cura. Nós já temos aí já alguns casos, mas que não é divulgado, pessoas se curando de câncer através do som, tá? Então, eu vi um vídeo esses dias na internet de uma senhora muito idosa com Alzheimer e que ela foi bailarina profissional. E, e ela já está assim, bastante com Alzheimer bastante avançado. E aí, quando colocaram a música para tocar, mesmo ela ali debilitada, deitada, ela pega os braços e começa a fazer movimentos como se ela estivesse dançando. Então, a música enquanto terapia ela é muito utilizada com pessoas com Alzheimer, é muito utilizada para autismo, pessoas que estão acamadas em UTI, às vezes você colocar para uma pessoa que está num grau avançado de autismo, ou de autismo não, de Alzheimer, uma música que fez parte da memória afetiva, às vezes da juventude, a pessoa percebe na hora, ela reage na hora, né? Por mais que ela já ali perdeu toda, praticamente a identidade, não reconhece os familiares, ela tem uma reação automática, tá? Então, vamos lá novamente. Eu minimizo e depois me perco aqui. Vou compartilhar a minha apresentação. Bom, é uma pena que o som não está funcionando, porque muito do que eu queria dessa vez mostrar para vocês, a gente ouvindo o som mesmo. Senão não é WhatsApp. Aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ver a tela, sim. Vou colocar aqui para apresentar. Dá para ver? Sim. Antes de colocar o experimento da água, esse daqui é um trechinho daquele do documentário O Segredo. E no documentário O Segredo mostra a experiência do Masaru Emoto, que eu acho que vocês já ouviram falar, para quem nunca ouviu falar. Eu vou colocar aqui um trechinho, vou inclusive avançar, não vou colocar o vídeo todo. Ele pega gotas de água, aliás, pega a garrafa, né, uma garrafa de água, e fala palavras de amor para o experimento, assim, ele separa, né, pega algumas garrafas de água e fala palavras bonitas, né, de amor, beleza, né, ele começa ali a falar com a água e ele escreve num papelzinho e coloca na água. E para outras garrafinhas de água, ele escreve palavras ódio, né, palavras que não são elevadas, né? Então ele escreve. E aí depois ele pega a gota dessas águas, tanto das palavras positivas quanto das palavras negativas, ele coloca no microscópio e aí a gente tem uma imagem de como ele faz a água assim, sem nenhuma palavra, como que ela quando ela é colhida, né? Então são três amostras: a água quando ela é colhida sem nenhuma frase, quando tem palavras positivas e palavras negativas. Então eu vou avançar porque vou colocar aqui o vídeo. Só avançar aqui um pouquinho. Esse primeiro momento tá mostrando o documentário, a moça ela tá esperando o trem e na hora que o trem tá chegando ela vai tomar o remédio cai no chão, aí ela se distrai para pegar o remédio
o trem passa e ela perde o trem, né? Perde, então ela vai ter que esperar o próximo. E ali naquele ambiente tá tendo uma exposição sobre com as fotos do experimento do Masaru Emoto e ela para e a mulher está explicando. O vídeo ele tá legendado, então embora vocês não vão ouvir o som, dá para ouvir o diálogo e da mulher falando, né, sobre o experimento e mostrando que é o que nos interessa aqui ver as fotos. Deixa eu só avançar na hora que ela tá. Bom, finalizamos aqui. Embora vocês estejam sem o som, eu não sei, deu. Você pode me responder, Aline? Deu para poder ler, entendeu ali na hora que mostrou as fotos, Sim, sim, foi possível fazer a leitura né? e é Depois, impressionante. como eu não estou conseguindo compartilhar o som, e eu preparei algumas músicas, inclusive, para era para a gente estar ouvindo, só me dá licença aqui, só um minutinho, peraí.
Tá, aí só agora para a gente poder completar os vídeos, eu vou mostrar. Esse é bem curtinho, só da água. Como vocês não vão estar ouvindo o som, eles emitem o som próximo de uma vasilha com água. E essa água ela vai começar a formar aqueles mesmos padrões que nós vimos na areia, em cima da chapa de aço. A água ela vai formar os mesmos padrões. Não é tão visível quanto a areia, mas ela dá para ver assim perfeitamente a vibração e a água formando esses padrões geométricos, né? Mas não tão nítido quanto a areia, tá? Então esse é bem curtinho, eu vou e aí depois a gente volta aqui para conversar. Tá dando para ver o Sim. tá? Eu vou dar pausa para apresentação. Esse é curtinho. Opa. Nade, Oi. o Rodrigo colocou nos comentários umas instruções a respeito de como compartilhar som pelo Zoom, porque ele colocou assim: tenta essa opção. Para É. compartilhar o som de um vídeo no Zoom, clique no botão compartilhar tela na barra inferior da reunião e marque a caixa compartilhar som no canto inferior da janela de seleção. Você chegou a testar isso? Peraí, eu vou testar agora. Nossa, eu queria muito que vocês ouvissem o som, porque a ideia era. Aliás, bom, eu sei que com som ou sem som, no momento que eu estou fazendo essa palestra aqui com vocês, a nossa vibração ela está sendo modificada, porque quando eu pensei em qual tema eu ia trazer para a palestra, eu pensei em alguns temas, mas eu recebi uma intuição que era para voltar a falar sobre música, porque é um recurso fortíssimo que a gente tem para usar ao nosso favor, né? Então, a minha ideia é mostrar o quanto ela influencia a gente. Vou fazer, fazem assim, eu vou dar 2 minutos, vocês podem beber água aí no banheiro, vocês já vão ter que, enquanto isso, eu vou tentar aqui ver se eu consigo colocar o som, pode ser? Mesmo sabendo que a gente só tem 15 minutos, mas se eu mostrar um vídeo com som, já vai ter valido, né? Porque agora depois eu quero colocar um outro que ele realmente desperta muito boas sensações pra gente. Então faz assim, é o tempo de vocês ir no banheiro beber água, vocês voltam que eu tô aqui tentando compartilhar o som. E Aline, eu só vou pedir pra você ficar aqui comigo, pra você Eu me dizer se fico, você é tá isso que eu ouvindo, ia te tá bom? falar. Eu fico aqui com você para gente testando o som. Tá. Então vamos lá. Quer que eu leia de novo as instruções que ele passou? Não, deu para entender. É no canto inferior da tela, marcar compartilhar som no canto inferior da tela. Tá, já vi E aqui. para a janela de seleção. Então, olha, aqui que tá. No canto inferior.
no vídeo lá e manda. Aline, vamos ver agora se você vai conseguir ouvir, ó. Tá. Que eu acho que eu descobri aqui o que o Rodrigo falou. Vê se você escuta. Eu vou colocar aqui, ó. Sim! Aê! Arrasou! Ai, Rodrigo, que bom! gratidão pelas Obrigado, Rodrigo. orientações, arrasou. Vamos aguardar o pessoal voltar e Ah, vamos voltar. Ai, que bom. Pessoal, se vocês forem voltando, só abre a tela e fala aí, já voltei, cheguei, para a gente poder começar, para continuar. Já deixa o som rolando, o pessoal vai ouvindo. Aliás, eu vou fazer assim, eu já vou deixar tocando a vibração do som na água, enquanto o pessoal vai chegando. Prontinho. Bom, conforme o pessoal vai voltando, agora eu vou colocar só também mais um pedacinho da cimática com o som do OM. Então, esse, embora esteja na água, tem é um outro experimento que a gente consegue ver através da água as formas que vai formando com o som do OM. Acho que todo mundo já chegou do intervalinho que nós fizemos, né? Então vamos lá. Todos os dias a gente varre a nossa casa, junta o lixo, coloca num saco e põe para fora. Porque você não quer aquele lixo na sua casa e nem a desorganização. Ninguém abre a porta de casa para deixar o lixo entrar. Por que que com a música a gente faz a mesma coisa? Então, como que você faz para tirar o lixo da sua casa e, ao invés de colocar lixo, a gente embelezar a nossa casa? Ou
quando a gente está querendo atingir determinados estágios. E do que eu estou falando, eu não estou falando aqui de uma música que é quando a gente está no churrasco, que a gente vai numa festa. Eu estou falando de uma música que é uma música para pensar, e não só para pensar, para você sentir ela. Então, quando a gente ouve uma música e essa música nos emociona, você está sentindo a vibração dela. E a música, ela tem momentos de tensão e tem momentos de relaxamento. Então, quando o instrumento fica mais forte, é um momento de tensão. Quer ver como que dá para a gente traduzir isso? Você está ouvindo uma música e aí, de repente, vê aquele refrão e você começa a cantar aquele refrão. O refrão é um momento de tensão. Então, quando ela vai na tensão, quando você tem um momento de relaxamento, que aí é, ela fica mais lenta, né? Então, isso vai interferindo na gente. Então, eu quis trazer esses experimentos para a gente conseguir. Nós somos muito visuais, para a gente visualizar o que, que a música causa na gente. E a metáfora do lixo que a gente põe para fora e do que a gente põe para dentro, ninguém põe lixo para dentro de casa. E se colocar é porque essa pessoa está doente. Então, em momentos reflexivos e que você queira atrair coisas boas para sua vida, ou até mesmo para você, quando você não está se sentindo bem, coloca uma música com uma alta vibração. Porque com certeza, e eu mostrei aqui visual, é isso que vai estar acontecendo nas moléculas de água do nosso corpo. A música, ela estimula a dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. E também estimula as endorfinas. As endorfinas são analgésicos naturais. E ela vai combater o cortisol. O cortisol é o hormônio da irritação, é quando nós não estamos bem. E ele oxida as nossas células, ele causa um impacto negativo nas nossas células, o cortisol. Então, quando a gente ouve uma boa música que ela traz, que ela estimula as endorfinas, um analgésico natural. Então, naquele momento que você estiver irritado ou estiver com raiva, coloca uma música que vá tirar você desse estágio, que você eleve esse estágio, que você saia e diminua esse cortisol para quem tem ansiedade. Coloca uma música que vá estimular todos os seus hormônios, as suas moléculas, para que você possa sair daquele estágio de padrão vibratório baixo e assim possa se elevar. E quando a gente eleva a nossa mente com a música, a gente consegue sair do problema e ficar como eu vou resolver isso e falando, eu vou fazer isso e isso, eu vou resolver, eu vou sair daqui, né? Eu vou sair do inverno e vou para a primavera, né? No meu estágio pensando no ciclo da natureza e comparando ao nosso ciclo de vida. E é isso que a gente tem que fazer, montar essa presença, porque é o mundo ao nosso redor, e a Bíblia já traz isso, né? Que a gente vive num planeta de provas e expiações. Eu não gosto muito desse termo de provas, mas e sim de expiações, do qual o tempo todo estão tentando roubar a nossa atenção. A gente sabe que existe uma organização nesse planeta para que a gente não tenha consciência e porque a gente fica o tempo todo anestesiado, porque uma pessoa anestesiada e que não está presente, ela não raciocina, ela engole tudo que você joga para ela engole, porque ela não é crítica, ela só absorve, 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 que nem a vaquinha que fica no presépio embaixo, assim, ó, com a cabecinha balançando. E ela não tem capacidade de separar aquilo que é bom para ela. Então, que a gente tenha consciência disso. E aí, novamente, voltando, mas eu gosto do meu pagodinho, eu gosto do meu sertanejo, eu gosto até de sofrência. Nadiana, olha, eu confesso, eu gosto de uma sofrênciazinha. Mas saiba que aquilo vai estar te colocando para baixo. E eu mostrei um pedacinho do vídeo do Masaru Emoto, da molécula d'água sendo vista no microscópio. Então, aquele desenho feio, que é quando tem padrão baixo, é o que acontece quando a gente escuta uma música que o padrão vibratório é ruim. E pode ver que a música ruim, ela é uma música chiclete. Quem aqui já não escuta uma música e aquilo te causa uma irritação que você fala assim, que coisa horrorosa é essa? E às vezes a música é tão ruim que as pessoas ao seu redor cantam que você sabe até cantar. De tanto que aquilo fica ali, ó, no seu ouvido, só que aquilo te causa mal. Então, que a gente possa trocar isso porque a gente faz bem. A gente tem um poder de escolha. E isso é um poder muito grande. Também não tem problema a gente ir lá ver nossas bobagenzinhas na internet, mas que a gente não fique só nisso, que a gente tenha um momento da gente se
se manter presente, porque estando presente que nós vamos analisar as nossas emoções, para quando vir um padrão negativo de alguma coisa que te causa raiva, você fazer, opa, não, peraí, eu não vou entrar nessa não. Ter esse poder de escolha, de sair da raiva, assim, por que eu estou com raiva? Por que isso está causando esse sentimento em mim? Né? O que eu estou precisando, o que o meu interior está precisando trazer à tona para que eu possa lidar, entender e até mesmo me perdoar, né? Nós estamos em aprendizado constante. Talvez a beleza do ser humano seja a imperfeição. E tá sempre aprendendo. Então a gente vai estar sempre errando. E é na tentativa e erro que a gente acerta. E mesmo que a gente tiver quando nós estamos nos condenando porque a gente teve uma atitude ruim, vai ser através da tentativa e erro e tentar e errar. É nesse caminho que é o caminho do acerto. Mesmo errando, você está no caminho de acertar. Porque se você ficar e não fazer nada, nada vai se resolver, porque tudo depende da gente. Eu vou colocar mais um vídeo, porque eu sei que já está dando o nosso horário. É um show de calouros, acho que alguns aqui podem conhecer, se chama America Got Talent. E eu até pensei de colocar um vídeo desse menininho cantando sem estar no show de calouros, mas eu queria que vocês observassem que, assim, é um programa de televisão, é um show de calouros. Obviamente que vão cantores fabulosos lá para se apresentar e vão os ruins também, mas tem uns que eu quero que vocês olhem no rosto, na cara dos jurados, enquanto esse menino começa a cantar. Porque, assim, quando a música tem um poder de vibração alto, de elevar a nossa energia, é tão forte, é tão contagiante, que eu quero que vocês observem no rosto dos jurados, da plateia, das pessoas ali vendo. E é uma criança que está cantando. Inclusive, o vídeo está legendado para a gente saber o que fala a música. É uma canção muito bonita, tá? Então, queria para a gente já caminhar para o final com esse vídeo aqui. How are you? Very excited. Good. And what's your name, please? My name is Malachi. I'm 13 years old and I'm a singer from London. Ooh. Okay. Of course. When did you decide, Malachi, that you were going to be a singer? When I was 7, What happened? I joined my choir Yeah. And then what? and then I started singing. Yeah. So this is what you want to be full time. Yeah, That's why you're here. yeah. Who have you brought with you today, darling? My mum and my sister, they're in the audience. Hello, ladies. All right. No more questions. I promise you. Good luck. Please be good. Very nice. Very nice. Oh
Bom, acho que deu para a gente sentir um pouquinho do que foi, do que alguém com uma voz tão bonita, a capacidade que uma bela harmonia pode causar na gente. Não sei se vocês conseguiram sentir daí, eu tenho uma, uma habilidade de sentir vibração musical muito grande e a energia está muito forte e eu estou emocionada. Tudo que foi escolhido foi muito intuitivo, não foi eu que escolhi. E que a vibração dessa música possa acompanhar vocês durante a semana. A gente vive num planeta que está o tempo todo querendo tirar a nossa atenção, para a gente não olhar para nós mesmos, mas nós temos a escolha de olhar para a gente. A gente tem escolha de escolher aquilo que é melhor e que vai fazer bem para a gente, e que vai elevar os nossos pensamentos para que a gente saia dessa anestesia, porque tudo que está em volta é para tirar a nossa atenção. Então, espero que vocês tenham sentido. Eu não aguento ouvir esse menino cantar, que é muito bonito. Meu corpo inteiro vibra. Desculpa, gente. A palestrante se emocionou. É muito bonito, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Cadê a nossa garota do tempo? Ela já não veio aqui, né? Mas eu já tô de olho aqui no tempo para não ultrapassar. Então, levem para vocês esse momento de alta vibração. Minha gata, não conseguia mandar para você parar. Eu estou aqui, sim, mas não dava para. A sua emoção foi paz, como eu ia falar, para. Mas pode parar, sim, viu, Lisa? Obrigada, viu? E eu sou assim, gente. Se eu ouço uma música, ela me pega totalmente. Ela tira minha atenção de uma forma e eu viajo nela. Eu sou historiadora, né? Então, quando eu estudei história, todos os meus trabalhos eram todos sobre história da música. Então, eu estudei história da sociedade, mas utilizando a música e como que ela interfere. Ela é cheia de mensagens subliminares para colocar a gente para baixo, para a gente se manter nessa anestesia de baixa vibração e aceitar tudo que querem com a gente. Então, é isso, é nós despertarmos, tá? E escolher. Você não quer lixo dentro da sua casa, você quer coisas boas, você quer flores, você quer beleza. Então, que as musas das artes, as musas da música, entrem aí nos lares de vocês, para que a partir desse momento a gente coloque em prática, né? E utilize a música como essa poderosa ferramenta, porque a música ela não foi criada. Ninguém criou a música, simplesmente o ser humano percebeu ela, teve a capacidade de perceber, porque tudo vibra. Vou só passar um pouquinho do tempo para falar uma experiência para vocês. Como é que a música tem sido utilizada pela ciência. Embora eu seja historiadora, eu trabalho com turismo e eu levo grupos numa cidade aqui não tão próximo de São Paulo, chamada Cunha. Cunha é uma cidade famosa por plantação de lavanda. E lá também tem um local. Eles plantam olivas e produzem azeite artesanal lá nessa cidade. E para minha surpresa, a primeira vez que eu fui visitar com os meus turistas essa fazenda, tinha uma plantação enorme. É muito interessante saber como que a planta da oliva funciona. Quando a gente chega lá, que o rapaz foi explicar para a gente como que é a produção do azeite, que é bastante complexo e muito interessante. Primeiro que para uma oliveira dar azeitonas para se transformar em oliva são 20 anos. A planta ela precisa de 20 anos para ela começar a dar a primeira produção. E para minha surpresa, tinha várias árvores ao redor das oliveiras com caixas de som, tocando música erudita. E aí, quando eu vi aquilo, coitado do rapaz, eu já atropelei. Eu falei assim, moço, mas o que é isso? Por que a gente está ouvindo música? Aí ele falou assim, então, você adiantou, eu iria falar. Aqui a gente coloca música clássica para as oliveiras, porque foi feita uma pesquisa. Gente, isso é ciência, não sou eu que estou falando, tá? Foi feita uma pesquisa que a música ela interfere na molécula da planta, da água,
e faz com que ela produza uma azeitona de maior qualidade. Então, aqui é o dia inteiro com a caixa de som funcionando, no meio de uma plantação de oliveiras, caixas de som, tocando música. Porque aquela música vai fazer com que aquela oliveira, porque para a oliveira produzir, eles precisam podar. Então, tem uma poda específica. Quando eles fazem aquela poda na árvore, ela sofre um estresse. Compara com a nossa vida. A árvore fica estressada. Então, para combater aquele estresse, ela tem que se fortalecer. E a música ajuda as moléculas da água e da planta a se fortalecer. Eu não, como o nosso horário passou, eu não vou colocar aqui, mas tem um Instagram. Eu vou pedir licença para Paula para colocar o vídeo lá. E é um rapaz que ele trabalha com biomúsica. Ele. Peraí, que eu não terminei, não interrompi a pera. Ah, pera. Ele coloca os eletrodos no tronco das plantas e com isso ele coloca para a gente ouvir o som das plantas. As plantas têm som. Né? O videozinho que eu coloquei na hora do intervalinho sobre o on é um som universal, é o som do universo. Então, olha só, para diminuir o estresse das plantas, para que elas produzam uma azeitona com maior qualidade, eles utilizam a música. E o estresse é a poda. O que é o estresse para a gente se não é os desafios? E depois que a gente passa pelos desafios, a gente sai muito mais fortalecido. E se não saiu fortalecido e o padrão repetiu, é porque não aprendeu a lição. Precisa repetir o padrão novamente, o desconforto, até sair dele. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos vocês que estiveram aqui. Espero ter compartilhado aí, que vocês tenham aprendido um pouquinho, né? Compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Muito obrigada pela atenção de todos, que vocês passem um ótimo domingo. E eu vou depois compartilhar no grupo. Oi! Tira um print da tela para a gente divulgar lá no Instagram do Elos, por favor. Ah, é verdade. Você consegue? Consigo. Peraí. Nath, seria interessante se todo mundo pudesse, só nesse minuto, abrir a câmera para tirar uma foto com todo mundo. Pessoal, vocês conseguem abrir a câmera para a gente tirar o print? Quem puder, né? Ótimo, já consegui tirar o print. Então, eu vou colocar lá no Elos um vídeo. É um rapaz, no Instagram dele, ele não é brasileiro. É só ele colocando esses eletrodos nas plantas e a gente ouve o som das flores, ouve o som das oliveiras. Então, ele consegue passar para a gente ouvir o som das plantas, tá? Então, muito obrigado, gente. Então, bom domingo para vocês, uma boa semana. Tem uma pergunta aí. Ai, desculpa, alguém nem olhei o chat. Compartilhar o link do grupo no WhatsApp para assistir daqui. Ah, não, ali foi quando nós tivemos o problema, né? Deixa eu ver aqui no final. Obrigada por me reconectar com a música, a poesia do som. Adorei que você falou da beleza do ser humano, é a imperfeição. Os animais também utilizam a música, as vacas para dar leite, sim, verdade. Tem muitos lugares onde eles tratam com as vacas leiteiras que também colocam. A vaca, ela é um animal que ela esconde o leite, gente. Não, se você chegar lá e tentar tirar o leite, ela não deixa, não. Por isso que na hora de tirar o leite da vaca, eles amarram o bezerrinho com o bumbumzinho voltado pro focinho dela, e aí ela libera o leite. Ela só libera se o bebê estiver ali do lado. Então, eles amarram o bezerrinho do lado dela com o bumbumzinho vorado pro focinho, aí ela cheira o bumbumzinho dele, ela sabe que ele tá mamando, ela libera o leite. E aí, para que esse leite saia com maior qualidade, eles colocam música, sim. Inclusive, para quem tem gatinho, ronronar do gatinho também é de alta vibração, é bem curativo. Quando ele deita perto da gente, ele tá ronronando. Tá? A Lilian pediu para fazer uma pergunta. Pode fazer, Lilian. Oi, bom dia a todos. Olá, Lilian, bom dia. Nath, tem alguma forma da gente conseguir saber qual é o hertz, qual é a vibração de uma música? Se sim, que aparelho é esse? Como é que a gente descobre? Então, muitos utilizam a radiestesia para
olhar o Hertz. Tem a radiestesia e tem um aparelho que quem utiliza quem trabalha com eletrônica. Inclusive deve vender Shopee por aí. Ele vem com 2 palitinhos, parece 2 canetas, assim, né? 2 canetinhas. Inclusive, se colocar na gente, nós temos vibração. Quem que quando desliga a TV encosta na tela e não sente os pelos arrepiados? Deve ser Porque a gente multímetro, então. é um eletro. Então, tem um nome esse aparelho, eu não lembro agora. Deve ser multímetro. Eu vou descobrir aqui, eu vou colocando lá no grupo. Então, e aí ele dá para você medir a música e dá para medir até o nosso próprio. Inclusive, se você medir batata, por exemplo, dos alimentos, o que tem a maior vibração é o limão, porque ele é ácido, né? Então, ele chega a 7 Hz. A batata, como ela não tem acidez, ela vai para 2, 3. Então, para os alimentos, gente, é para tudo. Isso é muito interessante, né? Como tudo isso influencia, como a gente tem energia, parece que não, mas tem. Né? Porque a gente só ouve falar, parece que está ali só no plano das ideias, mas a ideia hoje foi fazer isso, mostrar essa materialidade. Por isso que eu me preocupei em trazer alguns vídeos com esses experimentos físicos. Tá bom? Eu vou falar que eu gosto de uma eu-ciência e quero praticar, quero descobrir um pouco mais. Muito obrigada. Legal. Lindo. Tá bom. Então eu vou colocar lá o videozinho para vocês, tá bom? Então um beijo para vocês e até mais. Tchau.